Eu me chamo Sara Miranda, sou serva do Mosteiro Maria Rosa Mística, chamada a estar junto com o Padre José Soares, a entender os desígnios do Senhor e viver esse carisma profético que Deus tem derramado em nossa comunidade. Agradecemos a presença de todos vocês que estão aqui. Nós já temos aqui 47 participantes, mas vamos ser fiéis ao horário da nossa formação. E nós não vamos iniciar esse momento de outra maneira que não seja em oração. Então, vamos nos colocar agora, clamando a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Estão conseguindo me ouvir? Espero que sim. Cada um de nós, pedindo que ele venha por intercessão do Imaculado Coração de Maria. A palavra de Deus diz que sem Deus nós não somos capazes de absolutamente nada. E nós, Senhor, nos colocamos agora diante de Ti como essas pessoas necessitadas da vossa graça, necessitados da vossa unção, uma unção especial, para vivermos o dia de hoje, para vivermos essa missão, dessa preparação para sermos verdadeiramente consagrados a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Nós colocamos aqui, como fez Santo Inácio de Loyola, dizendo: toma, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Então, Senhor, nesse chamado, nesse carinhoso chamado que o Senhor tem para nós, em que a barca do Imaculado Coração de Maria passa no meio de nós, convocando a cada um de nós queremos te pedir nessa noite que seja uma noite de graça, uma noite de bênção. Vem derramar o vosso Espírito sobre nós, ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade para que nós possamos corresponder ao teu doce chamado. A esse chamado que diz: vem, para que possamos formar efetivamente e afetivamente o vosso rebanho escolhido. E nós queremos, Senhor, te apresentar todos os conhecimentos que serão apresentados para nós essa noite. Que sejam cheios de ti, que seja tudo conforme a vossa vontade e seja tudo para a vossa glória. Que nós possamos nessa noite te honrar. Mas nós temos dificuldade, Senhor, por conta da nossa concupiscência, por conta das nossas fragilidades, por causa do nosso interior muitas vezes ferido. Às vezes a verdade de Deus é apresentada a nós, mas nós temos muita dificuldade, Senhor, de abraçá-la. Seja porque nossa inteligência muitas vezes vira uma barreira para compreendermos o teu querer na nossa vida. Por isso nós vamos fazer nesse momento uma oração que foi escrita por Santo Tomás de Aquino, que é uma providência de Deus para nós, que vamos fazer essa formação, que vamos ouvir sobre as aparições de Nossa Senhora, que vamos ler o Tratado da Verdadeira Devoção, que vamos ouvir o Padre Stefano Gobi, que vamos nos colocar em cima do catecismo da Igreja Católica, da vossa palavra. Mas, Senhor, nós precisamos da igreja, nós precisamos do discernimento que o Espírito Santo derramou sobre a igreja, para compreender o teu querer, para abraçar a verdade que o Senhor nos apresenta. Por isso, nós vamos fazer agora, você aí no silêncio do seu coração, você vai escutar a oração de São Tomás de Aquino, que ele redigiu para antes dos estudos.
Ou seja, quando nós vamos iniciar uma tarefa que vai requerer de nós algum conhecimento, nos debruçarmos sobre um conhecimento que já é posto, nós precisamos rogar ao Senhor. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Que essa oração fecunde o nosso coração nessa noite. Como ela mesmo diz, que o Senhor nos ajude a começar, a continuar, a perseverar e chegarmos no dia da nossa consagração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos e socorrei-nos. Socorrei-nos, Senhor, nesse momento de formação. Socorrei-nos, cada um que participa dessa formação, cada servo do Mosteiro Maria Rosa Mista, que colocou sua vida a serviço para que esse apostolado pudesse se tornar real. Nós apressai-vos e socorrei-nos, Senhor, e colocamos diante de Ti todas as experiências que vivemos no dia de hoje. Vem sossegar o nosso interior, vem nos acalmar, vem adestrar os nossos sentidos, fazei-nos dóceis ao vosso Santo Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, meus irmãos, e eu inicio essa formação com essa saudação. Salve Maria. Essa saudação, ela é utilizada e nos identifica como consagrados a Nossa Senhora. Então, nós que estamos aqui caminhando e nos preparando para nos consagrarmos a ela, quando nós dizemos Salve Maria para alguém, significa que nós estamos dizendo que somos consagrados a ela, totalmente a ela. E sendo dela, somos totalmente de Cristo. Então, quando nós saudamos alguém com Salve Maria e essa pessoa nos responde com Salve Maria, nós reconhecemos que fazemos parte do mesmo exército desses soldados, valentes guerreiros, que Deus está convocando cada um para fazer parte e lutar pela igreja, lutar pela salvação e levar muitas almas para Jesus, a começar da nossa própria alma. Eu vou iniciar a apresentação dos slides.
o material que foi preparado para o dia de hoje. Iniciando a nossa formação, é muito importante que vocês saibam quem são as pessoas que vão preparar vocês para se consagrarem a Nossa Senhora. Qual é o carisma dessa comunidade que vai preparar vocês para se consagrarem a Nossa Senhora? Para que vocês possam entender esse chamado de Deus que nos move a ir até vocês. Pela graça de Deus, hoje nós temos pessoas aqui de vários estados, nós temos pessoas aqui de Teresina, de Fortaleza, de Oeiras, de Campo Maior, temos pessoas do Rio de Janeiro, temos pessoas de Brasília, de São Paulo. Louvado seja Deus por tudo isso. Deus está nos aproximando, apesar das distâncias, para que nós possamos compreender, trazer razões da nossa fé. Muitas vezes nós somos questionados, quais são as razões da nossa fé? Por que eu sou católico? E muitas vezes nós dizemos, eu já sou consagrado a Nossa Senhora. Mas quando nós entramos na profundidade da espiritualidade de São Luís, nós vamos percebendo que ser consagrado é muito mais do que nós imaginávamos. Então, nós viveremos esse chamado, essa caminhada, que vai durar 3 meses, 2 meses de formação, com formação toda quinta-feira, a partir das 20 horas, e teremos, além das formações, nós teremos 1 mês de exercícios espirituais, onde vocês vão se recolher no deserto espiritual, onde serão vocês, Jesus, Nossa Senhora e os Santos Anjos, a Santíssima Trindade, para entender a grandeza desse chamado. Então, nós vamos iniciar aqui compartilhando o material do curso. Vocês vão botar bem aí no chat só um okzinho dizendo que estão conseguindo ver, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Coloquem no chat aí ou aqui no grupo do WhatsApp para me informar que tá ok. Estão conseguindo ver? Pois bem, ok? Faz só assim com o dedinho para mim. Estão conseguindo ver? Louvado seja Deus. Então, vamos iniciar aqui nossa formação. Quem vos prepara é o Mosteiro Maria Rosa Mística. Vamos dar início a essa preparação para a total consagração à Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Depois, nós teremos uma formação específica para explicar exatamente por que desse nome, total consagração ou verdadeira consagração à Santíssima Virgem. E está previsto para que a nossa consagração se dê no dia 8 de setembro. Só um minuto. Então, essa primeira formação é a apresentação do Mosteiro Maria Rosa Mística. E a primeira pergunta que a gente deve fazer, e por que nós devemos fazer essa pergunta? Porque precisa existir uma unidade, um elo de amizade, um elo de amor, um elo de confiança. Quem é que está me preparando para eu me consagrar a Jesus pelas mãos de Maria? Que comunidade é essa? Qual é o carisma dela? Então, nós queremos, com essa primeira formação, nos aproximar de cada um de vocês, para que vocês possam, nos conhecendo, também permitirem que as barreiras que possam existir entre nós, elas caiam,
para que esse aprendizado se torne cada vez mais fecundo, mais possível. Então, vocês vão ser preparados por nós, Mosteiro Maria Rosa Mística. Nós teremos formadores do mosteiro e teremos formadores também convidados de outras missões, de outras Sara, comunidades. a tela está escura. Não estão conseguindo ver? A tela está escura, Sara. Tá, só um minuto. Vou tentar compartilhar. Abriu. Consegue ver? Agora sim. Nós teremos formadores convidados que vão nos ajudar nessa missão junto com vocês. Uma formadora da Arca de Maria, que é uma comunidade que tem como carisma a vivência e a propagação da total consagração a Jesus por Maria, vivendo a santa escravidão de amor segundo o espírito de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, procuramos trazer, formando a unidade desses formadores, pessoas que já vivem com essa missão de preparar as pessoas para se consagrarem a Nossa Senhora, compreendendo a razão desse grande chamado. E também não poderíamos deixar de convidar para participar como formadora a Gabriela, né, que é de Fortaleza. Ela tem uma missão muito bonita no Instagram, fazendo formações marianas, e ela tem um grupo no Instagram chamado Filhos de Maria. Então, toda semana ela vai fazendo formações marianas. Nós tivemos a oportunidade de estar com ela, participando em algumas lives, e convidamos também a Gabriela para estar conosco. Então, vamos falar agora um pouco sobre a nossa comunidade. Sara, eu não tinha ouvido falar ainda dessa comunidade que você chama de Mosteiro Maria Rosa Mística. E eu vou mostrar mais na frente para vocês que o nome da comunidade é muito maior. Que o Mosteiro Maria Rosa Mística, na verdade, é um dos institutos que compõem essa comunidade. E como foi que nasceu essa comunidade? Ela nasceu no dia 13 de fevereiro de 2006, quando Frei José Soares, estava rezando o seu rosário e ele sentiu um chamado muito forte para estar na Catedral Nossa Senhora das Dores, que fica em Teresina. Ele atende a esse chamado, vai para a Catedral Nossa Senhora das Dores e lá ele vê uma mulher vestida como religiosa, de frente para a cruz, de frente para o altar, e ele tenta andar pelas naves da igreja, vendo se ele conseguia ver o rosto dessa mulher. Ele faz silêncio por algum tempo, mas como ela demora em fazer algum contato com ele, em conversar com ele, ele a interrompe e diz assim: "Você não fala?" E quando ela se vira, ela já muda as vestes e diz: "Eu sou a Imaculada Conceição, Maria Rosa Mística, Mãe de Misericórdia. Desejo a criação de uma comunidade nesta cidade, formada de 7 institutos, sendo um deles mosteiro e um santuário. Desejo que você vá ao bispo de Teresina e diga do meu desejo." E aí, Frei Soares, que ainda não era sacerdote, mas ele já estava no seminário, fazendo o seminário de teologia, ele vai até o bispo. E o bispo, que era Dom Celso José, ele ouve a história de Frei Soares e não acredita.
E como Frei Soares insiste que a história é verdadeira, de que ele viu Nossa Senhora e que Nossa Senhora fazia esse pedido, Dom Celso pede a ele um sinal de que ele está falando a verdade. E aí ele volta para a Catedral Nossa Senhora das Dores e diz a Nossa Senhora que escolhesse outra pessoa para dar esse recado, porque o bispo não tinha acreditado nele e que ele achava que o bispo não tinha acreditado pela maneira dele se expressar. E Nossa Senhora diz a ele que ela não está procurando inteligência, que ela está buscando corações. E diz que é ele que vai dar a mensagem para ela, por ela. E ele diz que o bispo quer um sinal. E ela manda que ele comprasse uma imagem de rosa mística, levasse para o bispo. E o bispo, quando recebe essa imagem, não acredita e diz que qualquer pessoa pode comprar uma imagem e dar para outra, que isso não é um sinal místico, não é um sinal de aparição, e que ele parasse com essas histórias, senão não ordenava a ele padre. E aí nós vamos ver como as coisas se sucederam. Acabou que a vontade de Deus, trazida por Nossa Senhora, acontece. E é criada a comunidade, sendo que o mosteiro é um ramo dessa comunidade. Sara, como é que você está dizendo e contando essa história aí? De onde é que você está tirando essa história? Que eu nunca ouvi essa história. Tudo isso foi documentado em decretos episcopais, está aqui na tela. Um dos trechos desses decretos, vou pedir que as pessoas desliguem o microfone, porque está causando interferência. Está na tela aqui trechos dos decretos episcopais, redigidos por Dom Celso. E o próprio Dom Celso vai descrevendo como é o nome dessa comunidade. O nome dessa comunidade foi dado por Nossa Senhora e chamou essa comunidade de Instituto dos Servos e Servas da Beatitude das Rosas de Maria Rosa Mística. E uma primeira palavra que nos chama a atenção é o que é beatitude. Beatitude é um caminho de perfeição, é um caminho de alegria, a que nós somos chamados. Então, todos nós somos chamados, e uma palavra sinônima de beatitude são as bem-aventuranças. Então, nesse instituto, os servos e servas são chamados para viver a alegria, que são trazidas pelas rosas de Maria Rosa Mística. E Nossa Senhora vai ditando para Dom Celso e para Frei Soares a regra de vida dessa comunidade. E vai dizendo que essas pessoas vão viver pessoas com o mesmo chamado carismático em um altar específico. Então, quem tiver o carisma do Instituto dos Servos e Servas da Beatitude é chamado a viver em comunidade em um altar específico, louvando e bendizendo e consagrando a sua vida a Deus a partir desse carisma específico. E o que é que diz o decreto? Os servos da Beatitude não nasceu, essa comunidade não nasceu de eleição humana, não foi vontade humana, não nasceu por escolha de autoridades. É um instituto que existe de um carisma fundante que rege a organização fraterna em torno do amor de Deus e do projeto de evangelização de Maria Rosa Mística. Nasceu por vontade de Deus. E na regra de vida está dito que o nosso instituto ele é consagrado ao ministério da purificação. Nós trabalharemos com esse belíssimo ministério de que é fazer com que as pessoas, olhando para Jesus, recebendo, sendo iluminados pela luz de Cristo, percebam as impurezas, as suas fragilidades, as suas fraquezas, os seus pecados,
e possam assim ser lavados por Deus e poderem viver livres para amar, limpos. Então, o mistério da purificação, ele se trata disso. E o próprio Dom Celso diz no item 2, ele é um instituto religioso clerical de direito diocesano, assim dito pela Imaculada Conceição Maria Rosa Mística, ao senhor arcebispo de Teresina, Celso José Pinto da Silva, no dia 13 de outubro de 2006, às 10 horas da manhã. Então, nós temos aqui um relato de um bispo que disse que ouviu que essa comunidade é um instituto clerical dito pela própria Virgem. Essa comunidade, como eu disse para vocês, ela é formada por 7 institutos. Tem vários nomes e nós somos aqui, nós que estamos preparando vocês, estamos formando vocês para se consagrarem a Nossa Senhora, nós fazemos parte desse terceiro instituto, chamado Instituto dos Servos das Lágrimas, da Imaculada Conceição Maria Rosa Mística, Mãe de Misericórdia, que é exatamente o mosteiro. Nós seremos formados por homens, mulheres, padres, religiosos, religiosas e leigos consagrados. E aqui é muito importante esse documento para que nós possamos compreender, inclusive, as formações futuras. O que é que está fazendo, o que é que move o mosteiro Maria Rosa Mística a regimentar, a convidar tantas pessoas a uma mudança de vida, a uma verdadeira consagração? E o item 31 vai dizendo exatamente que o nosso carisma nos impele a isso. Nós, pelo carisma, nós procuramos vivenciar e estabelecer no mundo o dom de um segundo Pentecostes universal de renovação de todas as coisas. Este que renova todas as coisas, que está lá no Apocalipse. Então, vejamos. Essa semana, nós estamos nos preparando para relembrar o grande acontecimento da história, que foi o derramamento de uma maneira abundante do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo prometido, a promessa do Pai, veio a nós. Mas nas aparições de Nossa Senhora e na palavra de Deus, está dizendo que nós viveremos um tempo em que todas as pessoas, indistintamente, viverão a ação de um segundo Pentecostes, por isso que ele é universal. E quando nós ouvirmos algumas aparições de Nossa Senhora, nós veremos que as pessoas, quando viver esse segundo Pentecostes universal, elas vão perceber toda a sua vida. Tudo que acertaram, tudo que erraram, os seus pecados, em que ofenderam o coração de Deus, em que agradaram o coração de Deus. Então, esse segundo Pentecostes, ele é muito necessário em tempos que nós estamos vivendo um afastamento da doutrina, em tempos que nós estamos vivendo um tempo de confusão entre o que é certo, entre o que é errado, entre o que seja a vontade de Deus e o que não seja a vontade de Deus. Então, esse instituto, ele se levanta como consagrados, que está lá no 32, da aliança da escravidão, restaurando o carisma de São Luís Maria Grignon de Montfort, consagrando a si mesmo como escravos de Jesus e Maria, para apressar e realizar o reino de Jesus em toda a face da terra. Nós vivemos tempos em que não existe mais a cristandade. O que é a cristandade? Poder temporal, poder sapiencial, poder sacerdotal, todos conduzidos por Cristo. Cristo é a cabeça. Hoje nós estamos vendo o homem sendo senhor de si mesmo. Mas, como comunidade, e não é só a nós, várias outras comunidades, várias missões são chamados, e cada um de nós, como batizado que somos chamados a sermos reis, profetas e sacerdotes, somos chamados a restaurar
esse carisma de São Luís, nos consagrando verdadeiramente a Jesus Cristo e a Maria, para que exista na face da terra o reinado de Jesus Cristo. Então, quem é que vai preparar esse reinado de Jesus Cristo? Vai ser a Santíssima Virgem. E nós, sendo consagrados a ela, nós faremos parte dessa grande missão. Então, clamemos o Espírito Santo. Aqui se encontra na tela um novo trecho dos decretos de Dom Celso, falando do Instituto dos Servos e Servas, com seu estatuto e a sua regra. E no decreto, e aí você vê a assinatura de Dom Celso José, vai dizendo qual é o nosso carisma, o que vivemos, quem somos. Então, nós somos como comunidade, e aqui eu falo de uma maneira também entendendo e percebendo o coração do Espírito Santo, que muitos também serão chamados a viver esse chamado. É preciso clamar, viver e estabelecer no mundo o dom de um segundo Pentecostes universal, em que vão ser renovadas todas as coisas. E é preciso, e a partir desse segundo Pentecostes, nós vamos ver a conversão de todos os povos e no poder do Espírito Santo vivenciar, testemunhar e estabelecer no mundo o reino de Jesus por meio de Maria Rosa Mística, a partir dessa consagração. Então, a consagração me faz partícipe, me faz a todo esse processo um preparador dos caminhos, né, aqui na Terra, para que todos os povos se convertam. Nós estamos vivendo tempos estranhos, onde não se fala mais de conversão, onde não se anuncia mais o que é pecado, onde não se fala mais que o inferno existe, onde não se chama as pessoas para viverem uma vida de santidade. Nós estamos estabelecendo alianças, falando apenas do respeito humano, mas deixando de anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que a salvação, que é dogma da nossa Igreja Católica, e aqui eu falo para católicos, eu acredito que as pessoas que estão fazendo essa formação são católicas. E é dogma da nossa igreja que diz: não existe salvação fora da Igreja Católica. Então, a conversão de todos os povos é preciso anunciar, a partir da nossa vivência católica, que Jesus Cristo é o Salvador e que as pessoas precisam entregar as suas vidas para Ele, porque foram comprados com sangue, porque Jesus Cristo se deu por salvação de cada um de nós. E o fundador, que no caso aqui quem estava escrevendo era Dom Celso José, que era bispo, ele diz, isso ditado por Nossa Senhora, que o carisma da nossa comunidade é um desígnio profético vindouro para um novo tempo na igreja. É um desígnio do Pai, como um decreto divino para ser revelado e executado no tempo vindouro profetizado por São Luís de Montfort. Predestinado, preste bem atenção, predestinado para aqueles que viverão naquele tempo. Um carisma apocalíptico. Espiritualmente, nós somos soldados valentes e guerreiros, em ordem de batalha, sempre prontos nas mãos de Maria Poderosa, para ferir, guerrear, transpassar e dissipar os nossos inimigos, com flechas agudas, incandescentes e flamejantes, do rosário, do jejum, da oração, do sacrifício, penitência, eucaristia e sacramentos, e que seremos vitoriosos e vamos vencer as batalhas contra o inferno e o mundo. Portanto, é um instituto militante. E Nossa Senhora,
vai dizendo para os videntes, Padre José Soares e Dom Celso José, que esses consagrados, eles vão fazer parte de um exército. Quando você se inscreveu para fazer essa preparação, para se consagrar a Nossa Senhora, saiba que você se alistou no exército. Você vai viver agora uma preparação. O soldado, ele não vence nenhuma batalha, nenhuma guerra, se ele não tiver preparação, exercício, disciplina, obediência, unção, cheio do Espírito Santo, porque nós somos chamados a fazer parte de um exército de Nossa Senhora, onde ela vai à frente. Temível, como diz a palavra, temível como o exército em ordem de batalha. E esses consagrados serão pessoas atentas aos sinais e aos finais dos tempos. Se nós percebermos, e tem se intensificado muito no mundo as aparições de Nossa Senhora, sempre falando penitência, penitência, penitência e conversão. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais e aos finais do tempo. O nosso tempo, como consagrados, chegará. Chegará o tempo em que nós devemos aparecer. Nesse momento, nós estamos nas trincheiras. Nós estamos aqui, nos capacitando para aparecer e nos revelarmos e nos manifestarmos ao mundo. Olha só de que jeito, de maneira temível, poderosa, forte, sem medo e sem volta. Nós já começamos a rezar por vocês, estamos vivendo a intercessão muito forte por vocês, porque esse caminho é sem medo e sem volta. Por que é sem medo e sem volta? Por que eu não devo voltar? Vamos desligar os microfones. Por que é sem medo e sem volta? Porque é um caminho de felicidade. Eu vou me consagrar porque, sendo de Cristo, eu serei verdadeiramente feliz. Dona Conceição, por favor, mude o microfone. Tá, só um minutinho. Tá. Obrigada. E vamos crescer no triunfo e com o triunfo do Imaculado Coração de Maria, para que na terra haja a Jerusalém celestial, uma igreja totalmente renovada no Espírito. Então, cada um de nós que estamos aqui, somos chamados a ajudar a igreja. A igreja que Nossa Senhora diz que está sendo atingida por dentro, que não é atacada apenas por inimigos de fora, mas que está sendo atacada por dentro. E nós precisamos ajudar a igreja, reerguer a igreja, nós como leigos. Nós temos um papel importante nessa renovação. E deveremos preparar a humanidade para o dia do juízo final, em tempo muito vindouro. A começar da nossa própria alma. Diz São Paulo, levaremos outros a sermos de Cristo, a serem obedientes a Cristo, assim que nós mesmos formos obedientes a Cristo. Então, nós somos essa beatitude. E Dom Celso vai dizer que nasce de uma aparição da Imaculada Conceição, Maria Rosa Mística, em 13 de maio de 2006. Sara, você falou 13 de fevereiro, aí está 13 de maio. 13 de fevereiro, quem viu Nossa Senhora foi o primeiro vidente, Frei Soares. No dia 13 de maio de 2006, quem vê Nossa Senhora já é o bispo Dom Celso. E ele vai dizendo que essa comunidade
ela não vem só para anunciar e divulgar esse segundo Pentecostes, não. Mas tem que vir com audácia. Já estabelecer no mundo que foi profetizado por São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, esse convite de vocês se prepararem para consagrar Nossa Senhora é porque nós já estamos querendo viver essa ousadia que Deus nos chama. De fazer com que outros percebam a grandeza que é de obedecer a Deus, de viver o temor de Deus, de viver como verdadeiro batizado, colocando a minha vida anelada a Deus. E aí eu já vou provocando que esse Pentecostes aconteça. Porque o fogo do Espírito Santo começa a inflamar dentro de mim. E tudo que pega fogo, quando ele toca em outra coisa, ele incendeia. Então, nós queremos aqui, clamando pelo Espírito Santo, que esse fogo esteja dentro de nós e que ele possa incendiar também cada um de vocês que participam dessa formação. Aí sim, com esse segundo Pentecostes e o reino de Jesus na terra, vai haver um só rebanho e um só pastor universal. Agora, Sara, mas eu não estou vendo isso acontecer no mundo. E aí eu queria fazer uma leiturazinha aqui de um livro do padre Stefano Gobbi, que ele recebeu uma mensagem de Nossa Senhora, e essa mensagem foi dada no dia 6 de maio de 89. Essa mensagem foi dada na Itália. E olha o que Nossa Senhora disse para o padre. Desculpa, abri a página errada. É a mensagem do dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, de 1987. E essa mensagem é atual e diz e fala para nós: não vos deixeis iludir. A paz não virá ao mundo pelos encontros daqueles que vós chamais os grandes desta terra, nem pelos seus mútuos acordos. A paz só poderá chegar a vós através do retorno da humanidade ao seu Deus por meio da conversão, a qual ainda vos chamo neste meu dia e por meio da oração, do jejum e da penitência. De outro modo, no momento em que se aclamar a paz e a segurança, precipitar-se-á de improviso a catástrofe. Por isso vos peço que correspondais aos meus urgentes apelos, a caminhar pela estrada do bem, do amor, da oração, da mortificação dos sentidos, do desprezo do mundo e de vós próprios. Então, meus irmãos, muitas vezes o que nós vemos é, às vezes, querendo estabelecer acordos, Igreja Católica com outras religiões, e dizendo assim, não vamos falar mais de Maria porque pode incomodar alguém, é só um exemplo. Isso não vai trazer paz para a terra. Nossa Senhora diz que isso não trará paz. Só o que trará verdadeira paz é a conversão, a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Então, aí sim existirá essa unidade. Nós ainda veremos, não sei se vai acontecer na nossa geração, mas nós estamos aqui nos preparando para, ou pelo menos para construir esse caminho de ver uma grande conversão, uma conversão em massa da humanidade e das religiões e seitas que se converterão nos últimos dias. Estes voltarão ao seio da Igreja Romana, trazidos, convencidos e convertidos pelo Espírito Santo no segundo Pentecostes. Então, nós deveremos clamar por essa unidade. Não temeremos ninguém. Então, nós aqui, e isso é muito importante que vocês saibam, porque nós estamos aqui dizendo quem somos. Às vezes nós vamos para um curso, para uma formação, e vamos imaginar que será algo muito romântico, que não vai me provocar, não vai me desafiar,
que não vai me tirar da minha zona de conforto. Mas não. O Mosteiro Maria Rosa Mística aqui já faz um grande propósito com vocês. Nós lutaremos aqui nessa formação, como está dito aí por Dom Celso. Nós vamos anunciar essa consagração com profetismo, com energia, batalha. Contra o quê? A apostasia, contra as heresias, contra as falsas doutrinas, o cisma, o ateísmo, o paganismo moderno, a sociedade moderna sem Deus. Vamos lutar contra toda blasfêmia, contra as seitas, falsas igrejas, falsos dons, comunismo, maçonaria, nova era aquariana e o reino do anticristo. Um verdadeiro consagrado. Ele reconhece que tudo isso é contra o projeto de Deus, é contra a cristandade. Então, como consagrados, nós precisamos, como soldados que somos, reconhecer quem são nossos inimigos. Os nossos inimigos é isso: ateísmo, heresia, comunismo, como disse Nossa Senhora, que o comunismo espalharia os seus erros sobre a terra. Nós seremos ultraconservadores. Vocês perceberão na formação e também quando vocês se consagrarem que Nossa Senhora nunca nos leva a sermos moderninhos. Nossa Senhora nos leva a viver como os verdadeiros discípulos de Jesus, como aqueles apóstolos que colocavam sua vida toda em comum, partilhavam todas as coisas, viviam por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, nós seremos ultraconservadores. Vamos defender a tradição apostólica, a hierarquia e o magistério da igreja. Vamos defender a verdadeira doutrina católica. E vamos defender isso com coragem, sem temer, como está dizendo aqui o documento, a nenhum mortal, por mais poderoso que seja. Lutaremos pela verdade, pela igreja, pelo evangelho, pela doutrina, pelo Papa, pela tradição, a Eucaristia, por Nossa Senhora, pela moral e pelos bons costumes. Isso será sinal nosso. Isso será sinal dessa formação. Porque essas características são as características dos apóstolos dos últimos tempos, que Nossa Senhora tanto fala. E aí nós seremos peregrinos e anunciaremos esse carisma. Vamos pregar para todos. Não importa quais sejam os povos, as tribos, raças, não importa se você está em Fortaleza, não importa se você está em São Paulo, se você está em Brasília, se você está em Teresina. E vamos continuar essa missão de Jesus e de Pedro, né? E de São Luís, fazendo essa segunda evangelização, antes que venha o fim, antes que venha a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier pela segunda vez, ele deve nos encontrar no nosso lugar, como diz a música. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eu quero estar no lugar onde ele deseja que eu esteja. Então, o documento vai dizendo, e aqui eu aponto com essas setinhas que vocês estão vendo, que nós estamos aqui nessa formação cumprindo exatamente o que diz a nossa regra. Nós estamos aqui defendendo, sustentando, guardando, pregando a palavra de Deus, a pureza da fé, a patrística, a sã doutrina, o magistério. Não vamos fugir da tradição apostólica. Vamos evangelizar, sim, por todos os meios de comunicação. Então, eu agradeço a cada um de vocês, porque vocês nos incentivaram também, de alguma maneira, a fazer essa formação online. Pedimos perdão por algumas falhas que já tivemos e outras que poderemos vir a ter. A turma em que vocês estão é a nossa primeira turma online, em que o próprio mosteiro prepara. Mas, como está dito aí na nossa regra de vida, nós não deveremos ter medo. Deveremos levar a palavra de Deus para todos os lugares, evangelizando por todos os meios de comunicação. Vamos trabalhar com a palavra,
Vamos desenvolver essa pregação pública e vamos ter profetismo e vamos ter na boca a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Vamos, e aqui está dito muito isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Nós precisamos preparar as pessoas para se consagrarem como escravo de Jesus e Maria, segundo o método de São Luís Grignon de Montfort, objetivando o quê? A maior glória de Deus e a salvação das almas. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós temos sede de almas que sejam levadas para Deus. Cada um de vocês é essa alma preciosa para nós, que Deus chama cada um para dizer, pertence ao meu rebanho. Já existem algumas ovelhas, Cristo diz no seu evangelho, que já pertencem ao meu rebanho, mas existem outras ainda que devem ser buscadas. Então, nós estamos aqui colocando a nossa vida à disposição de Cristo para fazer isso que Ele nos pede, que todas as nossas ações rendam glória a Ele e que nós consigamos o maior número de almas possíveis para que seja festa no céu. E vamos ficar no lugar até que vocês estejam preparados e consagrados. E teremos espírito missionário. Se Deus quiser, quando essa pandemia passar e nós pudermos nos deslocar de um lugar para outro, nós iremos onde vocês nos convidarem a ir, para levarmos a consagração à Nossa Senhora. Ficaremos nos lugares onde vocês nos oferecerem. Comeremos da comida que vocês nos derem para comer. Beberemos do que vocês nos derem. Vivendo como aqueles apóstolos que viviam todos os desafios para ser discípulo de Deus. Aqui eu mostro para vocês o rosto dos dois fundadores, né? Do lado, o primeiro, que está elevando a patena, nós estamos vendo aqui Dom Celso José. Dom Celso José era bispo da Arquidiocese de Teresina. E foi para ele que Frei Soares, que está aí do outro lado, que viu primeiro Nossa Senhora, que estava rezando o rosário, foi para ele que ele foi dizer do pedido de Nossa Senhora. E que no primeiro momento, Dom Celso disse para ele, pare com essas histórias, senão não lhe ordeno padre. E quem é Padre José Soares? Olha a data de nascimento do Padre José Soares, do dia 13 de maio, né? Dia de Nossa Senhora de Fátima, dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Ele é de Campina Grande, é paraibano. O pai dele se chama Severino e a mãe dele se chama Severina. E os pais dele tiveram 3 filhos, sendo que Padre José Soares é o caçula desses filhos. E ele começou a ver Nossa Senhora com 4 anos de idade. Ele conta para nós que ele, no primeiro momento, quando ele começou a ver Nossa Senhora, ele não sabia que era ela. Ele via geralmente à noite quando ele ia se deitar. E ele procurou um sacerdote, né, e disse, eu tô vendo uma mulher, eu não sei quem ela é, e ficou com medo, né, de corresponder e de responder ao que ela estava dizendo. E esse sacerdote que o orientou disse assim, fale assim, se você for de Deus, eu vou com você. Se você não for de Deus, eu não vou com você, porque ele era uma criança. E ele fez a pergunta e ela se revelou que era Nossa Senhora. Então, desde então, ele nunca mais teve esse medo de dormir sozinho. Então, ele, primeiro, como eu disse aqui, ele era frei, ele era religioso e ele estudava no seminário de teologia. E em 2006, com a aparição de Nossa Senhora, quando ele vê Nossa Senhora e ela diz que ele será um dos fundadores dessa nova comunidade, nasce, então, em 2006, a comunidade. No dia 13 de fevereiro, que foi o dia que Nossa Senhora anunciou para ele os desejos dela, né, para a cidade de Teresina e com a criação dessa comunidade. E Dom Celso José não deu crédito e ainda disse, não fale disso para ninguém. E ele permanece calado, ele fica em silêncio. Só que passa fevereiro, março, abril e maio. Ele fica calado, como Dom Celso disse que ele ficasse. Só que Dom Celso manda chamá-lo. E
chama no dia 13 de maio de 2006. E quando, para surpresa de Frei Soares, Dom Celso já marca o diaconato dele, que é o primeiro passo para a ordenação sacerdotal, para junho de 2006. E marca a ordenação sacerdotal para o dia 12 de outubro de 2006, que também é uma data de Nossa Senhora. É uma data de Nossa Senhora, né, Aparecida para nós. E como Frei Soares fica calado, porque Dom Celso disse para ele que ele ficasse calado, ele não tem coragem de tocar no assunto. Mas o próprio Dom Celso disse: agora me diga, o que é que eu faço com aquela imagem de rosa mística que você me deu? Porque ela chora 7 dias e 7 noites, lágrimas de sangue. Então, a imagem que foi dada como sinal para Dom Celso, ela foi dada em fevereiro e em maio ela começa a verter lágrimas de sangue. E ela começa a verter lágrimas de sangue nas mãos de quem? De Dom Celso José. E aí nós temos uma foto de uma das vezes que Nossa Senhora, que a imagem verteu lágrimas de sangue. Então aí é coisa bem recente mesmo, tanto que ela está com uma coloração bem vermelho mais claro. Padre José Soares foi ordenado sacerdote, ele assume algumas paróquias e em algumas cidades, e em maio de 2015, ele assume como capelão dos abrigos de idosos de Teresina. E ele chegou a morar no abrigo Flores de Maria, de 2015 a 2017. E lá, nesse período, a imagem também verteu lágrimas de sangue quando ele estava nesse abrigo. Ele é fundador e superior, e Nossa Senhora também passou para ele um rosário, o Rosário das Lágrimas de Sangue, que depois nós também podemos compartilhar com vocês. Porque esse rosário é importantíssimo, porque é promessa de Nossa Senhora que por meio dele se alcançará a conversão de muitos pecadores, especialmente dos possuídos pelo demônio. E o decreto de Dom Celso vai dizendo, olha como é que ele se refere, ele diz que nesse decreto, declaro que não importa o lugar que eu estava no momento, o que importa é que eu fui levado até ela, ao meu quarto, e ali estava ela, me esperando ao lado de sua imagem, que ela tinha mandado por Frei Soares no dia 13 de fevereiro de 2006, em resposta de um sinal que eu tinha pedido ao Frei Soares. E ele vai dizendo que não acreditou nem na imagem como sinal e tampouco em suas mensagens transmitidas pelo Frei Soares. Então, Dom Celso, como ele era bispo, ele redigiu decretos episcopais e registrou na Cúria de Teresina. Ele confessa dentro do decreto que quando aconteceu, ele não acreditou, mas Deus revoluciona as nossas vidas. E aí ele diz que 13 de maio ele é surpreendido com as lágrimas de sangue da imagem, né, da Imaculada Conceição. E ele continua dizendo que não acreditou. E que Nossa Senhora disse também que eram verdadeiras outras aparições de rosa mística, como no Brasil, que já aconteceu em 1930, para a irmã Amália, em Campinas, São Paulo. Em 1947, para a Pierina Gili, lá em Monte Chiari. E aqui de Teresina, ela diz, também é uma aparição verdadeira. Depois acontece esse episódio em que Dom Celso José, no dia 12 de outubro, a primeira fenômeno místico que aconteceu foi a própria imagem, verter lágrimas de sangue, mas não ficou só nisso. Ele diz, Dom Celso, que no dia 12 de outubro ele começou a sentir dores muito fortes, do dia 12 para o dia 13, e ele, por volta das 3 horas, ele ouviu alguém se aproximar. E quando ele abriu os olhos, ele viu que era quem? O santo que vai nos orientar nessa preparação para a consagração a Nossa Senhora. Dom Celso descreve num decreto episcopal
que viu São Luís Maria Grignon de Montfort. E que São Luís perguntou como ele estava passando, e que ele respondeu que estava muito ansioso porque estava para morrer, que ia se submeter a uma intervenção cirúrgica perigosa, delicada, e que temia não suportá-la. E São Luís diz: mande chamar o abade. Quem é o abade? O padre José Soares. Diga para ele rezar o rosário e você vai ser curado dessa dor. Você vai ficar livre dessas dores que ele estava sentindo no coração. E aí São Luís aponta com a mão esquerda para o centro do quarto. E nesse momento ele se torna um vidente de Nossa Senhora. Ele vê Nossa Senhora Rosa Mística e ele descreve: lindíssima, transparente, vestida de roxo e com um véu branco, cobrindo-lhe a cabeça e descendo-lhe até os pés. Tinha os braços abertos e se podia ver as 3 espadas cravadas no seu peito em direção ao coração. E São Luís continuava dizendo que ela pedia orações, sacrifícios e penitência para reparar os pecados de 3 categorias de almas consagradas a Deus na Arquidiocese de Teresina. E ela diz quais são essas 3 ordens de pecado: por aqueles que traem as suas vocações, aqueles pela reparação dos pecados mortais e por aqueles sacerdotes que cometem o pecado de Judas, que é o da traição. E aí ele continua dizendo que nós precisamos rezar pelos sacerdotes, porque quando os sacerdotes foram santos, muitas pessoas se santificarão. Então, São Luís continuava falando, e aí Dom Celso enxergou, não mais só na imagem, mas ele enxergou na própria Virgem Santíssima que aparecia para ele, 2 grossas lágrimas correndo de seus olhos. E continuava dizendo oração, sacrifício e penitência. E como veracidade que nós do mosteiro não estamos contando essa história, é só para ouvir dizer, está aí a assinatura, existe uma testemunha que é Padre José Deus Dará, que era o chanceler da Cúria na época, em que ele registrou esse documento na Cúria, e tem o sinal da Cúria e tem o sinal do bispado de Dom Celso José. Então, Dom Celso, aí vocês também podem estar me perguntando: Sara, mas tudo isso foi em 2006. Por que eu nunca ouvi falar disso? Eu nunca soube que em Teresina teria uma aparição de Nossa Senhora. Vamos já explicar. Então, Dom Celso, ele morreu aos 84 anos, no dia 28 de setembro de 2018. E o corpo dele hoje está na Catedral Nossa Senhora das Dores. Então, quem desejar um dia visitar Teresina e conhecer a Catedral Nossa Senhora das Dores, para rezar, pedir a intercessão de um vidente de Nossa Senhora, ele está enterrado na Catedral Nossa Senhora das Dores. Ele foi ordenado em Roma. Então, olhem aqui por essa figura. Ele, antes de ser bispo, o bispo anterior a ele era Dom Miguel Fenelon Câmara. E Dom Celso foi bispo de 2001 a 2008. Então, vejam só, a aparição aconteceu em 2006. Então, ele foi bispo depois que ele se tornou vidente apenas por mais 2 anos. Então, tudo o que ele precisou escrever, redigir e colocar na Cúria, registrar na Cúria, teve que ser tudo muito rápido, porque em 2008 ele saiu do bispado. E o bispo que o sucedeu foi Dom Sérgio da Rocha. O lema dele era para servir. E aí Nossa Senhora disse para eles, para os videntes, Padre José Soares e Dom Celso, que eles viram Nossa Senhora, mas que eles não podiam contar que tinham visto. Onde é que está dito? Está aqui nesse documento que eu estou mostrando para vocês. Ele diz, Nossa Senhora diz para eles, e eles colocaram no documento: logo que for revelado o segredo dos objetos litúrgicos, deixado por um bispo, que será chamado para a plenitude da glória de Deus, e logo que o doador se revelar com a doação desses objetos litúrgicos, será também revelado publicamente o santuário das lágrimas de sangue da Imaculada Conceição. Ou seja, Nossa Senhora disse que eles não poderiam contar nada, até que o sinal dado por ela, e qual era esse sinal? Que um bispo ia para a glória de Deus e ele ia deixar objetos litúrgicos, e quando esse doador entregasse isso na comunidade,
era o sinal de que tudo poderia ser revelado. 2006. Dom Celso sai do bispado em 2008. Ele vai morar na casa dos padres idosos aqui de Teresina. Em silêncio calado, não podia dizer nada, vivendo a obediência em Deus, tanto ele como o padre José Soares. E aí, Nossa Senhora vai descrevendo quais são exatamente os objetos litúrgicos. Ela diz em 2006 quais são esses objetos litúrgicos. E ela diz que são cálice, patena, galhetas, corporal, manustério, sanguíneo, pala, teca, castiçais, a cruz peitoral, até a cruz peitoral desse bispo que ia para a glória de Deus, ia chegar todo esse conjunto. E enquanto esse conjunto não chegasse, tudo tinha que permanecer em silêncio. Vamos para o ano de 2018. Em junho de 2018, morre Dom Miguel Fenelon Câmara, que é o primeiro que vocês estão vendo na fotografia. Em setembro de 2018, morre um dos videntes de Nossa Senhora. Então, ele morreu antes do sinal acontecer. O que acontece? Aqui são fotografias que mostram que são do tempo em que a imagem verteu lágrimas de sangue. Estão no mosteiro Maria Rosa Mística as alfaias corporais, sanguíneos, algodões que Dom Celso utilizou para tentar conter as lágrimas da imagem, né? As lágrimas de sangue da imagem. Aqui você consegue ver melhor, tudo isso está guardado no mosteiro, aguardando o processo de reconhecimento, de perícia, tudo ser deflagrado para que ele possa ser analisado. E aí, em fevereiro de 2019, vejam só, a aparição primeira foi no dia 13 de fevereiro de 2006. Quando é em fevereiro de 2019, exatamente 13 anos de silêncio, de obediência, Padre José Soares vai até a sede da Arquidiocese de Teresina e a Gracinha, que foi secretária pessoal de Dom Miguel Fenelon Câmara, chega com uma maleta velha e diz: já tentei isso dar para várias pessoas, vários padres, não deu certo, mas eu acho que o senhor vai ficar com a maleta. Quando o Padre José Soares abre a maleta, estão todos os itens descritos por Nossa Senhora. Vejam aí os castiçais, a cruz peitoral, tudo aí. Aqui nessa foto a gente pode ver melhor. E pertencia a quem? A Dom Miguel Fenelon Câmara. E Nossa Senhora disse que esse bispo que deixasse os objetos litúrgicos deveriam ser lembrados em todas as missas no Santuário de Maria Rosa Mística. Aí a cruz peitoral. Só um minuto. Vou voltar aqui para vocês. Então, agora vocês nos conhecem. Nós somos frutos dessa aparição, de um desígnio de Deus, um chamado de Deus, que nós deveremos semear, colocar nossa vida à disposição para levar almas para Jesus. E como é que nós levaremos almas para Jesus? Nos consagrando verdadeiramente a Maria, a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria. Porque aí o inimigo não tem como nos roubar. Então, essa consagração, comece a se alegrar. Essa consagração para você, que você está fazendo aqui, que você está se preparando, é um chamado de felicidade. Para viver a bem-aventurança. Mas não é a felicidade desse mundo, não. Não é uma felicidade isenta de problemas, não. É a verdadeira felicidade. É aquela felicidade que não me rouba de Deus. Já são 9h11 e eu vou apresentar bem aqui, rapidamente, a continuação desse material. Só um minutinho.
Conseguem ver? Seu Arthur, abre o microfone e me diga se consegue ver. Tela preta, Sara. Tá, só um minuto. Agora tá ok. Ok? Pronto. Eu preparei uma capinha para esse, mas eu estava aqui com algumas irmãs dizendo para elas que eu fiz essa capinha, ela sumiu já 3 vezes. Então, nós vamos iniciar logo com esse primeiro slide. O slide primeiro que eu tinha feito, ele dizia assim: e por que é tão urgente eu me consagrar a Nossa Senhora? Por que eu devo me consagrar a Nossa Senhora? E eu trouxe aqui as mensagens de Nossa Senhora para que nós possamos convencer o nosso coração de que é porque Deus quer. Nós estamos aqui nos consagrando, nos preparando porque Deus nos quer. Deus não quer perder a nenhum de nós. Então, a aparição em Fátima, que nós acabamos de comemorar no dia 13 de maio, ela iniciou em 1916, onde o anjo era que aparecia, e em 1917 foi que Nossa Senhora começou a aparecer. Então, aí nós temos a imagem dos 3 videntes, e é muito importante a gente ver que eles eram crianças. E o que Nossa Senhora disse para eles era muito sério, era um chamado difícil. Mas eles disseram sim. Imagine nós, com a maturidade que nós já temos, com a idade que nós já temos, nós não deveremos temer, porque essas crianças não tiveram medo de dizer sim ao chamado de Deus. Então, eu fiz aqui a seleção de uma das aparições, e assim, essa aparição do dia 13 de julho, ela é uma das mais importantes por conta das mensagens. E eu estou utilizando aqui a fonte do Wikipédia. E 13 de julho, anota essa data. 13 de julho é dia de Rosa Mística, tá? 13 de julho é dia que é comemorado Rosa Mística. Nossa Senhora disse que deve ser comemorada e lembrada no dia 13 de julho. Então, Nossa Senhora pede às crianças que elas venham no dia 13, que rezem o terço todos os dias, em honra a Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra. Porque só ela vai poder lhes valer. E aí ela diz para essas crianças tão pequenas: sacrificai-vos pelos pecadores. E nós somos chamados a nos preparar para sermos consagrados a Nossa Senhora, para também vivermos uma vida de sacrifício pelos pecadores. Mas conscientes de que se essas crianças, sendo de Maria, elas conseguiram fazer os sacrifícios que eram delas esperados, nós também conseguiremos, pela graça de Deus. E ela pede, né, que quando eles fizessem algum sacrifício, dissessem: ó, Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E aí, no dia 13 de julho, ela dá os segredos, que são divididos em 3 partes. A primeira parte é muito importante que nós consagrados, nós nunca esquecemos dessa mensagem de Fátima. A primeira mensagem, a primeira parte do segredo é exatamente: existe o inferno. Nossa Senhora mostrou o inferno para essas 3 crianças. E eles viram como estavam mergulhados nesse fogo os demônios, as almas, que existiam brasas transparentes e negras. Então, ela vai trazendo a visão do inferno, porque quando nós nos conscientizamos de que o inferno existe, nós rezamos para afastar de nós todo o torpor, toda vida medíocre, toda vida em que nós buscamos os prazeres da carne, em que nós buscamos agradar os nossos apetites, satisfazer nossas paixões, mas Deus está dizendo: o inferno existe. E isso tem fugido muito das pregações. Então, quando nós vivemos aí o dia 13 de maio, é lembrando que Nossa Senhora disse: o inferno existe. E ela disse, a segunda parte do segredo:
Como escapar dessa coisa tão horrenda que é o inferno? Como salvar almas? Como levar almas para Jesus? E a segunda parte do segredo é importantíssima para nós, porque ela diz que é preciso, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Então é um chamado para nos consagrarmos, a estarmos dentro do coração de Maria, sendo guiados por ela, vivendo no Espírito de Maria. E aí ela vai dizendo, pede a consagração da Rússia ao Imaculado Coração. E é interessante que a irmã Lúcia, quando ela vai falando, ela diz assim, no passado, Jesus Cristo pediu a consagração da França ao Sagrado Coração de Jesus. E o rei da França não o fez. E nós correremos o risco de também sofrermos as mesmas consequências se não consagrarmos a Rússia ao Imaculado Coração de Maria e fazermos a comunhão reparadora dos primeiros sábados. E aí Nossa Senhora vem nos ensinar que sábado é dia de Nossa Senhora, que consagrada a Nossa Senhora vive com bastante devoção o sábado. E que os primeiros sábados de cada mês, o primeiro sábado de cada mês, eu preciso estar com a confissão feita, eu preciso comungar em reparação a todas as ofensas que o Imaculado Coração de Maria sofre. E na terceira parte do segredo, fala do ataque à igreja, fala o tanto que a igreja haveria de sofrer, e ela diz, e o anjo aponta, penitência, penitência, penitência. Então, nós consagrados, nós somos chamados a levarmos uma vida de penitência. Vai falando de como esse material vai ser disponibilizado no YouTube e por conta do horário, vocês podem ler depois as mensagens de Nossa Senhora, tá? Aqui nós temos Monte Chiari. Monte Chiari é exatamente uma aparição de Rosa Mística para Pierina Gili, em 1947. Essa aparição ela não foi reconhecida pela igreja, diferente da igreja da aparição em Fátima. E nós vamos ver aqui por quê. Pierina Gili, ela era uma enfermeira que nasceu na Itália, e essa aparição foi na Itália. E Nossa Senhora, quando aparece para ela, em 1947, ela aparece como ela apareceu para Dom Celso José. Como uma senhora muito bonita, vestida de branco, a túnica púrpura e as 3 espadas cravadas no peito. E ela dizia oração, penitência e expiação. Então, assim, tudo que ela vai dizendo para essas videntes e como consagrados a Nossa Senhora que seremos ou que já somos e vamos renovar, nós não podemos fugir de que o caminho de santidade para nós é trilhado com oração, penitência e expiação. Aqui é uma imagem de Rosa Mística, com as 3 espadas cravadas no peito. Ela vai dizendo, como ela disse para Dom Celso, ela disse também para Pierina Gili, que essas 3 espadas eram exatamente quem traz suas vocações, os pecados mortais e os sacerdotes e religiosos que cometem os pecados de Judas. E que ela aparecia muito triste, com os olhos marejados de lágrimas, e que 3 espadas estavam no seu peito e que ela pedia oração, penitência e reparação. Em 13 de julho, dia de Rosa Mística, ela disse que eu sou a mãe de Jesus e a mãe de todos. E ela diz a forma como nós iremos reparar essas 3 espadas que estão no coração de Maria. Mostra 3 rosas, uma rosa branca, uma rosa vermelha e uma rosa amarela. A rosa branca significa oração, a vermelha significa sacrifício e a amarelo dourada significa a penitência, que é exatamente a forma como nós podemos reparar. E ela diz para Pierina Gili que Deus estava para mandar um dilúvio de castigos. Então já houve na Terra, na Bíblia, nós lembramos do dilúvio. O dilúvio aconteceu com Noé. E Noé foi chamado ao quê? A acreditar na palavra de Deus, a preparar uma arca, colocar os escolhidos lá dentro da arca, colocar os animais
um par de cada dos animais, porque viria um grande dilúvio. E o que é um dilúvio? Nesse slide seguinte a gente mostra. Dilúvio é uma grande inundação. E geralmente é como se fosse uma retribuição de um ato. Então, quando Nossa Senhora diz para Pierina Gili que nós viveremos um dilúvio de castigos, significa que é porque o braço de Cristo está levantado por conta de todos os pecados que vivem a humanidade. E que o significado do dilúvio significa o fim de um tempo para começar outro tempo. Então, nós poderemos ser alcançados ou não, ou as gerações seguintes, por esse dilúvio de castigos. Há quem diga que a pandemia já seja o início desse dilúvio de castigos, que seria o pré-aviso como foi previsto em Garabandal, na Espanha. Então, é preciso entrar na arca. É preciso entrar no coração da igreja. É preciso estar dentro do coração da igreja, ser ensinado, ser educado, ser formado pela igreja. E é preciso viver essa intimidade com Maria, sendo de Maria. Ela também é chamada a Arca da Aliança. Então, ela nos salvará desse dilúvio de castigos. Aparece em 7 de dezembro de 47 e todas as aparições estão relacionadas. E é dito para Pierina Gili que ela quer mostrar o meu coração imaculado, que dos homens tão pouco é conhecido. E ela fala de Fátima. Em Fátima, eu desejei propagar a devoção da consagração ao meu imaculado coração. E em Monte Chiari, porém, que a devoção já indicada, ou seja, ela não tira a devoção ao imaculado coração, ela diz, se aprofunde nos institutos religiosos, a fim de que as almas consagradas possam atrair do meu coração materno graças muito abundantes. E não é dúvida para ninguém o tanto que os sacerdotes religiosas são muito atacados, nós precisamos rezar muito por eles e precisamos nos consagrar também. Então, a Pierina Gili viu também Santa Jacinta e São Francisco, porque eles já haviam ido para a glória de Deus. Então, faz o elo entre Monte Chiari e a aparição de Fátima. Não foi reconhecido. A igreja proibiu, em 66, a devoção à rosa mística. Há quem diga que até a imagem que verteu lágrimas de sangue, nessa época, com Pierina Gili, ela foi levada para a perícia e nunca mais voltou. Só que na aparição em Teresina, Nossa Senhora pede o reconhecimento, que o Papa faça o reconhecimento da aparição de Rosa Mística, também em 47, para Pierina Gili. E aqui eu trago a cena, é um pouco forte, de um exorcismo. O exorcismo de Anneliese Mitchell. Ela sofreu muito com uma possessão demoníaca de 1975 a 1976. E durante esse exorcismo, o sacerdote obrigava o demônio a dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E o demônio diz o seguinte: esse buraco de merda ali embaixo é real. E qual era esse buraco de merda que o demônio estava se referindo? Aí diz, e o outro próximo dele também é. Aí o sacerdote pergunta, Monte Chiari? Pergunta ao demônio. Então, olha como o demônio estava se referindo à aparição de Rosa Mística em Monte Chiari, né? E o demônio é obrigado a dizer, em nome da Santíssima Trindade, que Monte Chiari é verdadeiro. Então, o demônio, em um exorcismo, reconheceu que a aparição era verídica. E vocês podem estar vendo isso no YouTube, no canal do Abner Rezende, que traz o exorcismo de Anneliese Mitchell. A aparição de La Salette, em 1846, Nossa Senhora chora também, dizendo, se o meu povo não quer se submeter, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não o posso mais.
E aí, Nossa Senhora de La Salette, essa aparição é muito importante porque ela utiliza a expressão apóstolos dos últimos tempos, uma expressão que tinha sido utilizada por São Luís lá em 1700, até 1716, quando ele escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. E o que é que Nossa Senhora vai dizer lá em La Salette? Que está chamando os verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus, os verdadeiros imitadores de Cristo. Então, consagrado a Nossa Senhora é um imitador de Cristo. Nós não faremos essa consagração por modinha. Nosso exterior tem que refletir o interior e o nosso interior tem que ser parecido com Jesus. Nós, consagrados, teremos que ser verdadeiros devotos. Quando ela usa a expressão verdadeiros devotos, é porque existem falsos devotos à Nossa Senhora. E ela chama para se consagrar, a fim de que ela vos conduza ao seu divino Filho. Ela chama esses consagrados, esses apóstolos dos últimos tempos, que são fiéis discípulos de Cristo, a viver no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza, na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e no desconhecimento do mundo. Sara, você disse que essa consagração era para a gente ser feliz, mas vivendo isso, a humildade, o desprezo, a mortificação e a castidade, nós experimentaremos uma alegria que o mundo não conhece. Porque o amor, ele é aliado da verdade. A verdade precisa acontecer e reinar em nós. E o sofrimento, ele rende grandes frutos de santidade para nós. Então, nós seremos amigos da cruz. Os verdadeiros consagrados, eles não desprezam a sua cruz, mas eles abraçam a sua cruz, porque sabem que dali renderão frutos, como a palavra de Deus diz, e de produzais frutos. Nós precisamos render frutos de santidade. No Japão, Nossa Senhora aparece em Akita, no Japão, e vai dizendo que nós encontraremos um templo da igreja em que vão ter cardeais se opondo a cardeais, bispos contra bispos, e haverá um terrível castigo para a humanidade. Será uma punição maior do que o dilúvio. Então, novamente, essa palavra dilúvio sendo trazida para nós. Ou seja, Deus precisa agir. Vai agir por quê? Por que vai vir o dilúvio? Para proteger o pequeno rebanho. Aqueles que são os verdadeiros consagrados. Deus precisa vir na sua infinita misericórdia, na sua infinita justiça, em prol desses pequenos. Então, por isso vai finalizar esse tempo ruim, de grande pecado, de grande apostasia, de grande cisma, de grande heresia, para vir um novo tempo, onde nós viveremos esse segundo Pentecostes e o reinado de Jesus na terra. Então, Nossa Senhora vai dizendo também em Akita, aqueles que se colocam em confiança em mim serão salvos. Então, nós só precisamos abraçar essa consagração. E em Garabandal, na Espanha, também aparece para crianças e vai dizendo que é preciso fazer muitos sacrifícios e muita penitência, frequentar muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Senão, um castigo cairá sobre nós e que o cálice já está a se encher. Em aparição depois, posterior, como o pedido dela não foi cumprido, ela diz que a taça já está transbordando e que nós precisamos fazer muitos sacrifícios e nos lembrar da paixão de Jesus. São 9h30. Louvado seja Deus que dentro do nosso tempo nós conseguimos apresentar o material. Queremos deixar aqui para vocês essa reflexão primeira. Nós iremos nos encontrar na próxima quinta-feira e já é tempo de amadurecer muito o que foi dito aqui. Nossa Senhora tem vindo ao mundo
tem convidado a todos nós e ela faz um doce chamado. Venha a mim, se consagra ao meu imaculado coração. Só assim vocês serão salvos de tudo isso que está acontecendo no mundo. De todo ataque à família, de todo ataque à moral, aos bons costumes, de todo pecado. Então, Deus nos chama a viver um caminho de beatitude, um caminho de perfeição. Ser consagrado é, num primeiro momento, vencer o pecado mortal, mas também vencer os pecados veniais, buscando efetivamente aquilo que Deus nos chama a ser, santos. Dentro desse grupo, tem aqui, nesse momento, 60 pessoas chamadas a serem santas, a começar de mim. Então, vamos meditar. Todo esse material vai ser colocado no YouTube a partir de amanhã. Vamos rezar. Ainda, Sara, na próxima formação, já tenho que ter lido o primeiro capítulo. Você já pode ler, mas ainda não será o capítulo 1. Ainda estaremos nas formações propedêuticas. Espero que tenha sido uma formação clara. A gente já está aqui no finalzinho. Vou tentar, deixa eu ver aqui se chegou alguma pergunta para mim nesse momento. No WhatsApp aqui não chegou nenhuma pergunta, os irmãos que estão fazendo a seleção das perguntas. Mas a gente vai ver o que vocês colocaram no chat e vamos tentar responder isso daí ao longo até no grupo de WhatsApp também a gente pode estar colocando alguma coisa. Então, que tudo isso que foi dito hoje aqui fecunde o coração de vocês, que vocês tenham aberto também o coração para acolher essa aparição também daqui de Teresina. Vamos rezar, interceder também, para que também seja para a glória de Deus, que ela seja reconhecida. Então, vamos fazer a nossa oração final, agradecendo e bendizendo a Deus por todas as coisas, pelas maravilhas que Ele fez em nós a partir de hoje, que Ele nos ajude, como São Tomás de Aquino rezou conosco aqui no começo, de que nós sejamos perseverantes, que nós não desistamos desse chamado a nos consagrarmos, porque Deus nos quer. Deus nos quer com uma grande loucura. Deus faz tudo por nós. Troca reinos por cada um de nós. E nós somos especiais, somos a pupila de seus olhos. Então, agradecemos. Tudo seja para a vossa honra, a vossa glória. Que o Senhor abençoe a nossa noite, o nosso dormir, o nosso descansar. E que nós estejamos prontos, dóceis ao Santo Espírito, para continuar essa formação, dando passos firmes em direção a Ele e abraçarmos Jesus como Senhor das nossas vidas, vivendo como verdadeiros batizados. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.